Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, se você está chegando agora aqui no canal. Hoje, dia 20 de setembro, trago mais uma análise do índice. Depois de um amplo gap de baixa, tivemos aí um dia bem complicado para alguns, mas lá no grupo do Telegram eu acredito que a galera conseguiu entender as movimentações. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, eu vou deixar aí na descrição. Então tinha muita gente me pedindo e finalmente saiu na sexta-feira esse grupo. Esqueci de avisar aqui para vocês. Vou deixar aí na descrição o link do grupo do Telegram. Se você não tem Telegram ainda, baixe o Telegram, porque você está perdendo os conteúdos que a gente está postando lá. Muito bacana. Então, muito bem. Antes da gente iniciar essa análise, também se inscreva neste canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. No final deste vídeo, se tiver alguma dúvida também, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, beleza? Então vamos iniciar essa análise aqui falando desse amplo gap de baixa. É interessante aqui, na barra anterior, concluímos o alvo dessa movimentação aqui para baixo. Ó, os fechamentos, tá? Desse dia, dessa movimentação, o Fibo foi traçado dessa forma. Esse alvo aqui ele foi completado, muito bem, né? E aí abrimos aqui já completando esse segundo alvo. Olha que interessante esse rally que tivemos aqui no final do dia, né, para fechar acima dessa região. Eu estava achando já muito esticado esse índice. A tendência, óbvio que é a tendência de queda, mas ainda estava esperando aí uma reação dos compradores. Tá? Então essa é uma região aqui interessante, é uma região importante que o índice veio buscar, né, com esses fundos aqui anteriores. Podemos ter um movimento aqui corretivo, né? Então muito bem, esse é o cenário do gráfico diário. Então é importante a gente estar de olho na região que a gente está abrindo, o que a gente está fazendo, quais são os alvos que a gente está completando aqui no gráfico diário. Então tínhamos esse alvo, né, e essa movimentação aqui, ó, essa subida aqui também, ela podia ser projetada aqui para baixo. De que forma? Pegando essa ferramenta, dessa movimentação até essa máxima e solta aqui. Tá? Então ele abriu aqui no ponto de 618, não chegou a completar o ponto de 100%, por isso é importante a gente ter confluência de Fibonacci. Tá? O que é confluência de Fibonacci? Quando dois ou mais fibos de movimentos anteriores do preço coincidem na mesma região de preço, beleza? Então aí temos entrada, realização, pontos interessantes que podem segurar o preço. Então vou lá para o gráfico menor para a gente analisar essas movimentações que tivemos hoje aqui. Então no início da manhã ele abre bem enroscado, né? Então é bem complicado vender logo no início da manhã, depois desse guepaço aqui de baixa. Forma aqui uma lateralização, até entendi que poderia ser um triângulo, tá? Ele até rompeu com esse candle aqui. Ó, então a gente estava com esse cenário. Ele até fez o rompimento com esse candle com um alto volume financeiro, porém sem continuidade. O próximo candle ele nem perdeu a mínima, confirmando que a gente está dentro de uma lateralização estreita. Então é o ideal esperar romper esse patamar aqui em cima ou esse patamar aqui embaixo, tá? Essa máxima com essa mínima. Isso é o mais ideal. Tá? Percebam que ele vem visitar novamente a região de máxima e não consegue fazer um rompimento. Só que aí já são duas barras compradoras em sequência, fechando acima de uma região onde a gente não estava conseguindo fechar. Tá? Isso chama atenção, porque a gente está com um afastamento muito grande da média móvel, a gente está com um afastamento em todos os tempos gráficos, e isso, caso, né, a gente rompesse a máxima aqui, poderia entregar um movimento nessa proporção aqui para cima, tá? Poderia executar essa movimentação aqui, certo? Lembrando que se você tem um trade contra a tendência, você tem que ter um contexto melhor, né? Por exemplo, aqui temos uma ampla barra de baixa, ó, uma ampla barra de baixa. Percebam que essa primeira tentativa dos compradores, ela não teve sucesso, e aí o preço ele veio testar novamente a mesma região de mínimas, tá?
teria um contexto melhor se a gente rompesse essa lateralização estreita para pelo menos fazer aí um retorno até a média de 20 períodos. Tá? Então seria sim uma operação um pouco mais agressiva, portanto entrar de forma mais conservadora. Se você opera com 2 contratos, entre com um contrato. Se você opera com um contrato e não está seguro de fazer essa entrada, que o stop dela idealmente estaria aqui embaixo, se o preço ele rompe isso daqui, se o preço ele rompe isso daqui e retorna aqui dentro, ele não está querendo completar, tá? Ele está consolidado. Se aqui for um rompimento falso, ele volta para dentro. Então essa próxima barra aqui, na verdade eu entrei nessa próxima barra, tá? Nesse rompimento aqui, porque eu esperei o preço chegar nesse ponto de resistência para ver a reação dele. Ele fechou muito próximo aqui na região de pavio do primeiro candle do dia, e aí a entrada se deu nesse patamar, tá? Meu stop estava exatamente nesse ponto aqui, coloquei 2 barras abaixo e ele foi embora, tá? Completou o alvo aí de 100%. Poderia ter segurado esse trade aí para pegar um movimento maior? Pelo contexto, péssimo contexto, né? Nos gráficos maiores, é melhor sair no primeiro alvo, tá? Dentro de uma lateralização, o primeiro alvo é a dobra do movimento, certo? Então tínhamos aí a média descendente, ela veio buscar, até tentou segurar o preço, mas aí ele foi completar, porque o preço vem em primeiro lugar do que o indicador de média móvel, beleza? E aí vejam bem o que acontece, né? Se você permanece nesse trade aí, na expectativa de seguir com o movimento, foi estopado aí pelo menos um 0 a 0. Tá? Um trade aí que andou tudo isso para cima, andou tudo isso para cima, 550 pontos, deixar voltar no seu ponto de stop loss, não pode, né, pessoal? Não pode. Diminua as expectativas, principalmente porque a gente está numa operação contra a tendência. Beleza? Então veja como esses níveis aqui são importantes. Ó, a gente chega aqui, trata como suporte, perdeu, testa como resistência, perdeu, né? E aí ele volta para o patamar aqui de briga novamente, tá? Patamar de briga novamente, onde esse gap foi deixado aberto, ó. Esse gap aqui, ó. Que gap? Tá vendo que entre essa barra aqui e essa terceira barra aqui tem esse espaço onde não existe correção, só força compradora? Isso daqui é um gap do Brooks, tá? E aí os compradores tentam defender, ó. Então é uma região de consolidação que já foi região de consolidação. Aqui ele está tentando permanecer acima dessa linha de tendência, ó, onde tivemos esses fundos, formando aqui uma estrutura de baixa, de continuidade. Tá? Que estrutura que é essa? Ó, topo mais baixo do que o topo anterior. Tá? Alguns vão chamar de quê? Ombro, cabeça, ombro de continuidade. Tá? Vim de uma tendência de baixa, não consigo subir, aí eu consegui. Tá? Só que aí aqui em cima não consigo permanecer. Os vendedores entram pesado novamente, jogam o preço para baixo. Tá? Nenhuma retração foi suficiente para fazer um pivô de alta. Joga o preço no suporte. Compradores tentam reagir novamente na mesma região que tentaram aqui anteriormente. Não conseguem. Tá? Se perder essa região, a gente pode buscar proporções dessa movimentação aqui. Deixa eu apagar todos esses estudos. Proporções dessa movimentação aqui de alta para baixo. Tá? Por quê? Porque existe uma frustração dos compradores de fazer um pivô de alta aqui, ó, tentativa aqui de fazer um movimento assim, beleza? Então aí tem esse contexto de cenário para queda, caso ele perde essa região aqui, certo? Eu não participei dessa venda, estava achando muito esticado lá no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, quis ficar de fora dessa movimentação, tá? Só que aí ele perdeu, ó, ele perdeu a região, não consegue se manter acima, porque ele bate aqui nessa região de linha de tendência, ó. Todas essas barras aqui quase intocadas. Linha de tendência, uma entrada depois que perdeu a região de mínima do dia seria uma entrada interessante, tá? Então a região de mínima do dia estava aqui, ele perdeu. Ó, talvez essa barra aqui ou essa barra aqui, ou para quem quer posicionar um stop um pouco maior, essa barra aqui, ó, tá? Essa barra aqui. Stop acima da região topo anterior, beleza? Para quem se posicionou nessa barra aqui, que é a barra que fecha de fato abaixo da mínima do dia anterior, do mesmo dia, né? Poderia colocar um stop um pouquinho mais curto, certo? E o alvo?
o alvo é o alvo dessa movimentação aqui para baixo, beleza? Primeiro alvo, região de 61,8, região de 61,8. Essa região é interessante porque aqui no gráfico do INDFOOT, essa movimentação aqui que a gente estava observando lá no gráfico diário, ela não tinha ainda, INDFOOT não, né? Aqui é o WIN, tá? O mini índice, ela não tinha sido completada, ó. Então é essa movimentação aqui. Vou pegar aqui para vocês bem certinho. É essa movimentação aqui integralmente, tá? Essa movimentação aqui, até não conseguir pôr na máxima. Estou pegando de máxima mínima, tá? Mas eu poderia pegar de forma mais conservadora, com base em fechamentos lá num gráfico maior, por exemplo, de 60 minutos, certo? Só que eu tracei esse fibo maior para ter um norte, tá? Ou um sul, na verdade, para os vendedores, beleza? Porque o preço estava despencando aqui nessa região. Então aí tivemos a confluência desse fibo aqui de 100% com a região de 618. É um range de suporte. Tá vendo que o preço ele fica trabalhando aqui dentro desse range? Então é isso. Beleza? Eu vou comprar só porque ele chegou aqui no 618 dessa movimentação, tá? Vou apagar esse fibo maior só para ficar com menor aqui. Vou comprar porque ele atingiu essa movimentação aqui de 618 e deixou aqui uma perninha de alta? Não, tá? Não é uma boa ideia comprar. Tá vendo que ele está agora rompendo um canalzinho bem estreito? O que é um canalzinho estreito? Ó? Um canalzinho bem estreito. É um canalzinho estreito, ó. Então ele fez um movimento de perna de baixa, limpo, fez um movimento de canal um pouco mais largo, tá vendo? Como se fosse uma correção desse canal aqui, e aqui ele não consegue subir, aí ele entrega uma nova onda igual a essa daqui, ó. Tá vendo? É como se fosse A, B, C, beleza? Então essa é a ideia, Então não é uma boa ideia comprar nesse fundo aqui, nesse primeiro fundo. Por ser contra a tendência, eu espero pelo menos um segundo teste. Se eu estiver interessado em comprar depois dessa movimentação aqui, atingir o alvo para quem vendeu isso daqui até aqui embaixo. E aqui eu tenho uma configuração bem melhor. Percebam que eu tenho um segundo toque, na verdade até um terceiro, né? Se a gente for considerar esse doji, é até um terceiro toque. 1, 2, 3. E aí eu tenho uma barra muito mais interessante, que até entrega um volume, isso é uma vantagem para os compradores. E percebam o fechamento de todas as barras vendedoras, eles são revertidos. Desde aqui, dessa barra, desde essa barra até essas outras barras aqui. Tá? São revertidos por uma única barra compradora. Outro fato é que o teste nesse segundo fundo ele foi em formato de wedge. O que é uma wedge? É uma cunha descendente, uma cunha descendente com base aqui nos fechamentos, beleza? Então tivemos essa cunha descendente, que é uma estrutura altista, 1, 2, 3 para baixo, rompi para cima com força, com vontade, tá? Poderia até considerar a onda 1, 2, 3, 4, 5, tá? Talvez prometi um ABC para cima. Então considerei uma entrada nesse patamar aqui. Tá? Nesse patamar aqui. É uma entrada um pouco mais antecipada, vamos dizer assim, porque eu já vou mostrar para vocês. Nesse ponto a gente tem a resistência, certo? A gente tem aqui essa região de resistência. Então os compradores chegam próximo dessa região e aqui faz uma espécie de acumulação. Tá vendo que aqui a gente tem uma sequência de 3 barras vendedoras? Aqui a gente não tem, a gente tem um ABC pequenininho. Lá no tempo gráfico menor, a gente fez o quê? Uma correçãozinha, assim, ó, A, B, C, ó, A, B, C, tá? Depois de um amplo movimento. A gente podia esperar que essa perna ela foi um pouco mais forte, ela talvez teria uma segunda perna de alta, beleza? Então, a entrada aqui ela foi um pouco antecipada. Para um trader que é um pouco mais paciente, quer esperar um pouquinho mais, talvez esperasse algumas barras como essa corretiva. Eu entrei aqui porque eu imaginei que o preço ia explodir para cima. Tá? Meu stop ele estava nessa mínima, na mínima da própria barra, certo? E aí poderia ter posicionado depois uma entrada aqui,
Tá? Para quem não entrou nessa barra, poderia ter posicionado uma entrada no rompimento dessa máxima. O preço foi embora. Tá? Foi embora. Percebam que aqui ele se desenvolve em 3 puxadas. 1, 2, 3. Tá? 3 puxadas. O que isso quer dizer? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Para o Walbrooks, isso daqui é uma wedge. Tá? Uma wedge. Meu alvo ele estava um pouco mais para cima, tá? Nessa região aqui, ó, dessa mínima do dia. O que aconteceu? O preço não chegou no meu alvo. Tá? Por quê? Porque ele atingiu o alvo do fundo duplo. Projetando essa movimentação aqui, a partir do momento que ele rompeu, o primeiro alvo é 61,8. Então daqui até aqui, primeiro alvo em 61,8. Olha onde o preço largou essa barra. Tá? Poderia ter saído aí, meu stop que estava embaixo da barra de força, que foi essa daqui. Ele veio para o break-even, tá? Que estava aqui. E aí ele veio me estopar no 0 a 0, beleza? Veio me estopar no 0 a 0, não peguei esse trade, tá? Então foi um trade aí que eu saí no 0 a 0. E aqui, pessoal, já não estava mais operando, ó. Já não estava mais operando. Foi aqui o teste novamente nessa região importante, uma entrada muito similar a essa entrada aqui. Tá vendo? Tá vendo que ele forma uma outra estrutura como a do início do dia? Só que aí ele não consegue cair além desse patamar. Já testou e estressou demais esse patamar aqui. E aqui uma perna de alta, né? Só que uma correção muito profunda e uma barra de força. Tá? Essa barra de força, na mesma região da barra de força, até um pouco mais para cima do que essa daqui, dava uma nova entrada de compra. Tá? Ele está rompendo esse patamar aqui, esse retângulo de baixo, e possivelmente dessa vez ele tenha mais força. Tá? Possivelmente ele tenha mais força. Porque os vendedores acharam que novamente ia jogar o preço para baixo, e aqui aciona um pouco mais de stops. Tá? Como que a gente projetaria essa movimentação aí? Primeiro, tem o alvo do pivô menor, que ele já está rompendo, que seria esse daqui. Só que eu vou estar rompendo, se eu romper esse topo, obviamente, o pivô maior, que estaria aqui. Tá? Só que eu só vou projetar esse pivô maior a partir do ponto que eu romper esse patamar aqui. Esse patamar aqui. Por quê? Para não criar expectativas. Tá? Então, a partir do ponto que eu romper esse patamar, se eu não romper esse patamar, eu vou ficar atento com essa região aqui. Tá? Posso até pensar, se eu entrei aqui, em soltar uma parcial, dependendo do comportamento do preço aí. Ele chega aqui, ó, não deixa, não... Ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, ele chega aqui e não dá essa impressão de que ele vai corrigir. Tá? Ele não sente dificuldade aí. Fecha perto, próximo, né, da região do topo. Tá? Mostrando o que? Força. Aí eu traço aquele fibro maior. Tá? Traço o fibro maior, bateu no 61,8, tá? Junto com a região de 161,8 do fibro menor, beleza? Então aqui seria um ponto forte, ó, um ponto forte que segura o preço em determinado momento, só que aí rompe e foi embora buscar o segundo alvo de fibro, beleza? Então era essas as movimentações aí, e esse trade que eu estava esperando nessa primeira movimentação aqui, ó, tá? Então ele acabou realizando esse trade depois de um teste triplo dessa região, beleza? No 15 minutos, deixa eu dar uma olhada aqui, só para confirmar. Ó, no 15 minutos ele buscou o fechamento dessa região de gap aqui, ó. Vendo que os vendedores deixaram esse fechamento com o fechamento da próxima barra de 15 minutos. Acredito que em 10 minutos foi a mesma coisa, o mesmo contexto. Ó. Esse gapzinho aqui que tinha deixado em aberto aqui, beleza? Poderia ter usado isso como alvo também, certo? Acabou indo não dando tempo para buscar a máxima do dia, mas foi um trade aí bem interessante se você conseguiu participar. Então são esses os conceitos que eu usei hoje no nas minhas entradas. Tá? Infelizmente não consegui pegar esse movimento, já estava aqui depois das 4 da tarde, já estava fazendo outras coisas, mas são os mesmos conceitos, certo? Poderia também ter projetado essa movimentação aqui para cima, não estaria errado, tá? 61,8, mas como ele se trata mais de um
fundo triplo ou um pivô, eu peguei essa movimentação, primeiro projetando esse pequeno movimento a partir do momento que ele começou a subir, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, deixem o gostei. Se tiver alguma dúvida e tiver lá no grupo do Telegram, pode me chamar no privado e também no Insta ou aqui também nos comentários do YouTube, beleza? Então compartilhe este vídeo com seus amigos. Bons estudos a todos, uma ótima semana e até a próxima.